começar então mais um tutorial do Logo. Hoje nós vamos falar sobre os contadores. O Logo tem um contador bidirecional, que está aqui na aba de contador de subida e descida, que ele pode ser usado como crescente, ou só decrescente, ou os dois juntos, que é o caso do bidirecional. Então vamos colocar ele aqui para ver como é que é o bloco. Ele é um bloco também, um final de linha, né? A gente não consegue ligar nada depois dele. E ele tem três entradas. A entrada do reset, que é a primeira aqui, a entrada de contagem, que é a segunda, e a direção, que é a terceira entrada aqui. Se a gente quiser ver como funciona, a gente pode olhar no arquivo de ajuda, e vai aparecer essa telinha, onde ele descreve como que funciona o bloco. Então, o que a gente tem aqui? A primeira entrada R, ele diz que é para resetar o valor, voltar para o valor inicial que você tiver configurado. A entrada CNT, que é a entrada de contagem, ele diz que ela detecta toda vez que tem uma transição de 0 para 1, ou seja, uma borda de subida. Até no desenho dele tem essa setinha para cima, indicando que é a borda de subida. E aí ele vai fazer a contagem. Se tiver no modo crescente, ele vai somar. Se tiver no modo decrescente, ele subtrai. E a entrada DIR, ele vai definir se o contador é crescente ou decrescente, ou seja, se ele vai somar ou subtrair. Se ela estiver em 0, ele vai ser crescente. Se ela estiver em 1, nível alto, ou seja, se eu tiver conectado ela no barramento e energizar, ele vai estar no modo decrescente. Então assim eu consigo determinar como que eu vou usar. E aí a gente tem os parâmetros que eu vou abrir ali nas propriedades, o on e o off, que vai estar ali como liga e desliga. O on, ele pode ser um valor de 0 até isso aqui, 999 mil. O off também. São os valores que eu vou colocar ou para ele ligar ou para ele desligar. O valor inicial, que é da onde ele vai começar a contagem. Normalmente a gente começa como 0, mas depende de como você vai usar o contador. E a retentividade é se ele vai manter o status dele na memória ou não, ativado, né? Quando você reiniciar, por exemplo, se ele vai salvar esse valor ou não. E o que é a saída? Apesar dele estar aqui, ele não, pelo menos no ladder, ele não tem essa saída aqui real. A gente tem que usar o contato um contato com o nome do contador, né, que vai funcionar como a nossa saída aqui. Ele é um pouco diferente de outros programas nesse aspecto. E a outra questão é uma regra que ele tem aqui, que é a regra de cálculo, que é com relação aos campos de on e off, que liga e desliga. Vou colocar aqui, quando a gente abre aqui as propriedades dele, ele tem o nome do bloco, que é opcional, o valor de inicial de contagem, a gente pode definir qual que é, um valor de 0 até esse aqui, 999 mil. E aqui tem um liga e desliga. Dependendo de como valores que eu coloco aqui, ele vai ter um comportamento desse contador, que está regido por aquela regrinha. Que a regrinha diz, vamos lá de novo. A regra diz que tem duas condições. Primeiro, o que pode acontecer? O on, que é o liga, ser maior ou igual ao off, que é o desliga. Por exemplo, se eu coloco lá no valor 3 e coloco no off um valor menor que isso, ou igual, se eu colocar 0, se eu deixar 0, por exemplo, já é menor. Como que ele funciona? O contador vai ligar, ele vai estar em nível 1, toda vez que a contagem for maior ou igual ao valor que eu defini. Então, se eu coloquei 3 no liga, 0 no desliga, quando o contador chegar no 3, ele vai ativar a saída. Toda vez que for menor que o off, ele vai ficar desligado. Então, basicamente, ele liga quando ficar acima desse valor de on. A outra opção é eu colocar o on menor que o off. Se eu colocar, por exemplo, o off, o desliga, como 5 e deixar o on como 0, o que vai acontecer? A saída aqui já é 1, sempre que o valor de contagem estiver entre o liga e o desliga. Então, se eu coloco o liga 0 e o desliga no 5, ele vai ficar ligado de 0 até 5. Quando chegar no 5, ele desliga. Parece um pouco confuso, mas na dúvida faz uma tentativa e erro ali que você vai entender como é que funciona. O uso mesmo disso daqui, o mais comum, é quando você vai usar como contador bidirecional. Quando chegar lá eu explico essa parte. Então, voltando aqui, já vimos para que serve cada entrada, como é que funciona aquela regrinha. Então, como que vai funcionar aqui a ligação? Eu vou ligar aqui para mostrar para vocês. Eu vou ligar 3 componentes. Antes de colocar o contato, eu vou nomear ele. Ao invés de colocar no comentário, como a gente estava fazendo, eu vou colocar aqui dessa outra forma, editar nome das entradas e saídas, que aí a gente já consegue editar de uma vez só. Vou colocar aqui eu vou ligar no reset, vou chamar de reset, o outro vai ser o de contagem e o outro vai ser direção, certo? Saída eu não vou nomear não. Então eu vou colocar esses 3 contatos aqui, nessa ordem mesmo. Segundo esse aqui.
O de contagem, eu quero que ele seja um botão, vai ser mais fácil na hora de testar. Vou colocar aqui botão temporário e a direção. Vou colocar aqui, só conectar um no outro. Aí organiza aí se quiser, de acordo com o seu senso de estética. E aí, como que eu vou usar o contador? Eu preciso ligar um contato que vai ter o nome dele. Eu posso procurar por aqui, ou eu posso simplesmente começar a digitar, que ele vai aparecer, ó, 001. Eu vou ligar ele numa saída qualquer. Poderia colocar também um contato fechado, tá? Não faz diferença. Então eu vou botar para simular. Ele já pergunta, como eu não conectei, ele pergunta se eu quero connect. Eu vou pedir para ele conectar para mim, facilitar minha vida. E aí ele já está simulando, já está energizado, né, a saída aqui. Por quê? Eu não defini faltou definir os parâmetros, né? Eu deixei tudo zero. Se eu deixei tudo zero, já começa ligado. Então eu vou colocar aqui como modo contador crescente o valor 5 para ligar, aplicar aqui. Então observe que agora o parâmetro aqui já mudou, tá? Vamos resetar para ele voltar ao normal. E aí vamos aplicar os pulsos na entrada, né? Então, ó, toda vez que eu dou um clique aqui, então, toda vez que ele detecta a borda de subida, ele vai somando. Por enquanto está desligado no 4, eu coloquei no 5. Então, quando ele chega a contagem no 5, automaticamente ele já liga a saída. Ele ativa aqui a memória do 001, ativa esse contato, que tem o mesmo comportamento, e aciona a minha saída. Se eu continuar dando pulso na entrada, ele continua contando, mas ele permanece ligado, certo? Porque ele está no modo crescente, vai continuar contando, mas já chegou no valor que você definiu de 5. Se eu quiser recomeçar, eu tenho que vir aqui resetar. Importante, se eu esquecer o reset ligado, ele não conta. Então, tem que deixar, o reset vai ser um pulso só que você vai colocar para poder voltar a contagem inicial, ou quando você quiser bloquear a contagem por alguma razão. Mas é isso daí. Contou, chegou ali no final, certo? Esse é o modo crescente, que é o mais comum de ser utilizado. E se eu usasse o contrário aqui, ó, deixar o liga 0 e o desliga 5, o que vai acontecer? Então, resetando, ele permanece já ligado, porque caiu naquela segunda regrinha. Como o off é maior que o on, ele vai estar ligado entre o on e o off. Como o on é 0, então ele já começa ligado no 0. Até chegar em 5 ele fica ligado. Quando chegar no 5, ele vai desligar. Chegou no 5, desliga, como era esperado, mas aí ele continua contando. Aí quando eu reseto, ele volta ao inicial. Se eu tivesse trocado aqui, ó, por exemplo, vou colocar 2 no liga e 5 no desliga. Aí agora mudou aqui, ó, o on é 2 e o off é 5. Então repare que ele não começa ligado. Então, quando eu dou o pulso aqui, ó, no 1 ele está desligado, agora no 2 ele vai ligar, que é a partir do momento que eu coloquei o on. Ligou, e aí quando chegar no 5 ele vai desligar. Certo? Então essa é uma outra possibilidade também. E como a gente usa no modo decrescente? Coloquei aqui já, né? Valor inicial, vou colocar 5. E aí eu quero quando ele chega em 0, ele desliga. Então eu vou vir aqui no desliga, vou colocar o 1, por exemplo. Vamos ver como é que vai acontecer. Que agora ele vai cair ele continua na segunda regrinha, né? O off maior que o on. Então vamos ver o que acontece. Então ele começou aqui já no valor inicial 5. Repare que agora ele está reduzindo, está subtraindo, continua desligado. Quando chegou no 0, ligou. Basicamente é isso. Então, como que a gente usa como um bidirecional? Na verdade, é a mesma coisa dos outros, só que em algum momento você vai estar com a direção desligada e ele vai ser crescente, e em algum momento vai estar ligado e ele vai ser decrescente. Normalmente, para o bidirecional, eu quero que ele ligue no valor, quando chegar no valor, e desligue sempre ficar abaixo desse valor. Então, como que eu coloco aqui? Começar a contagem do 0, eu vou colocar 4, por exemplo, eu quero quando chega em 4, ele ativa a saída, e toda vez ficar abaixo de 4, ele desativa. Então, se eu colocar os dois iguais, ele vai cair na primeira regra, que é toda vez que a contagem for maior ou igual o liga, ele vai acionar a saída.
e toda vez que ele ficar menor que o desliga, ele desliga a saída. Então vamos testar aqui, coloquei os 2, 4, vamos ver como que fica. Começando aqui a contagem do 0, eu vou deixar primeiro como crescente, ó, então começou desligado. Lá 1, 2, 3, 4, chegou no 4, que é o valor que eu determinei, ligou. Ele pode até continuar a contagem, mantém do mesmo jeito. Agora, se eu quiser decrementar, vou acionar a minha direcional e vou continuar na mesma entrada, tá? Só que normalmente vai ser um outro contato, tipo um outro sensor, e aí cada pulso também vai subtrair. Quando chegar em 3, ó, ele desliga. Se retornar como crescente, vai ativar de novo quando chegar no valor que você determinou aqui no on. Então assim a gente consegue fazer funcionar como bidirecional também. Então era isso por hoje, então. Próximo aí, valeu!